gente entende hoje que para preservar o patrimônio a gente precisa de uso. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as dificuldades de garantir, por exemplo, um uso de habitação desse centro, né? Porque tem dentre os diversos usos possíveis de uma cidade, a moradia eu entendo que é o mais importante, né? Eu gosto muito que vocês cheguem exatamente abordando esse tema do uso cotidiano e principalmente esse uso cotidiano como habitação, que é isso que move os lugares, né? A gente não pode pensar que um lugar preservado vai ter uma abordagem diferenciada dessa questão de morar e de morar bem, né? Então, o uso cotidiano hoje, eu acho que é o tema mais abordado, mais importante que a gente traz para conceituar a preservação de patrimônio, principalmente patrimônio urbano como o nosso aqui. Então, eu penso que é um tema que tem que ser pensado. E ele não pode ser pensado por um único viés, por um único caminho, porque ele é complexo também, concorda? A gente está falando muito de habitação, principalmente de população vulnerável, de renda mais baixa, que não tem condições de contratar profissionais para poder fazer os seus projetos, profissionais para poder executar suas obras, né? Que às vezes não consegue nem dialogar com fluidez com os técnicos, né? Assim, então é fundamental que se pense isso numa lógica bastante sistêmica, digamos assim, que eu penso que a gente tem que partir da ideia de uma política habitacional. Não tem como se pensar em habitação em lugares urbanos se não se pensar numa política, em como fazer isso, né? E aqui em Ouro Preto, como qualquer cidade preservada, também tem que ter uma política habitacional que, claro, que leve em conta a questão da preservação do patrimônio, que é uma variável extremamente importante aqui. A gente não pode desprezar ela jamais, mas ela é uma variável das tantas que compõem essa dinâmica urbana e que compõem a questão habitacional. E aí, para conversar aqui um pouco com vocês, eu vou tentar só didaticamente dividir em três questões, né? Que eu acho que são três questões que precisam ser levadas em conta e acredito que existam outras, mas vamos lá nessas três. Vamos ver se você concorda comigo, né? Assim, eu acho que a primeira é a questão do planejamento e gestão urbana, que eu comecei a falar, né, na outra questão, quando a gente conversava anteriormente, que há que se ter, né, dentro do planejamento urbano, dentro do plano diretor, que é o principal instrumento, né, mas de todos os outros instrumentos que compõem, né, esse universo do planejamento e gestão urbana, diretrizes, critérios que balizem e que deem subsídios para as intervenções em todos os imóveis, nos habitacionais também, e inclusive da motivação para o uso habitacional, né? Então, acho que a primeira questão que a gente precisa, a primeira assim, né, nessa ordem, não necessariamente de importância, é a questão dos instrumentos de gestão urbana, né? E aí eu estou falando até de uma ótica bastante, digamos, conservadora, que é isso, assim, Ouro Preto está revisando seu plano diretor, é fundamental que traga a baila, que traga a questão da habitação nesse centro antigo, da motivação para que esse centro continue abrigando população, não só comércio, não só uso turístico, mas o uso habitacional. E isso a gente também faz por meio de instrumentos e de normativas e de regulamentações. Também, né, eu estou falando do centro antigo, mas esse entorno também, essas franjas do patrimônio, né, que são tão importantes para a preservação, não só como uma paisagem, mas também como na sua importância da história da cidade, né, que também se tenha políticas, né, normas, regulamentos para as zonas de, né, para as EPS e para as EIs, né, para as zonas de interesse social, que também toquem, que também tenham sensibilidade para a questão da preservação do patrimônio cultural. Ponto 1. Ponto 2, né, que eu acho que é muito importante, que são os mecanismos de financiamento. Aí vão falar mais da materialidade propriamente dita, os mecanismos de financiamento ou de investimento, porque muitas vezes a gente tem que falar de investimento e não de financiamento, para a manutenção desses imóveis que têm essa importância ainda na sua materialidade, né? Que ainda tem técnicas construtivas antigas, que ainda, né, tem pau-a-pique, tem adobe, tem ainda, né, as pinturas a cal, e que a gente consiga manter, né, principalmente, volto a dizer, das populações, né, mais vulneráveis, de baixa renda, que essas populações tenham condição de manter os seus imóveis, né? Porque muitas vezes a gente fala, eles não gostam, eles fazem porque não têm a noção da importância. Eu discordo, sabe? Eu discordo muito. Eu acho que não fazem porque não têm condições, porque não têm informação, porque não tem como fazer de uma forma que nós,
estamos aqui estudando, para que a gente acha correto. Mas eu acho que dá para... tipo de apoio, né? Exato. Nessa lógica que você está falando de política. De... Arrumar uma política Exato. que chegue, Uhum. que também se preocupe com essa questão da materialidade. Exato. Inclusive tem uma questão que eu vou aqui fazer um parênteses rápido, mas que é importante, que é da arquitetura pública, que tanto se fala nisso, mas que eu acho que em Ouro Preto vai ser arquitetura, restauro, engenharia pública, tudo junto, para que realmente consiga dar um investimento em pensamento, em conhecimento, em auxílio, em apoio técnico para essas pessoas. Mas a gente tem que também pensar em fontes de financiamento ou investimento em termos de recursos financeiros, né? Não vamos pensar que essa população consegue, do próprio bolso, né, manter esses imóveis, porque eles têm uma manutenção cara na medida que esses materiais hoje, que são, né, que eram utilizados, são materiais caros hoje. Então é mais barato, claro, trocar uma esquadria de madeira por uma esquadria de metalon. Hoje é mais barato fazer isso, né? Então a gente fala, restauração é caro. É caro porque a qualidade daquele imóvel é maior, concorda, em termos de material. A gente está falando de outros valores. De outros valores, né? Assim, então, hoje, para uma população, né, de renda mais baixa, claro que é muito mais barato para ela trocar a madeira e a madeira do telhado, por exemplo, todo o engradamento do telhado, e colocar a telha de amianto com um engradamento leve e escasso e pequeno. Que não exige mão de obra qualificada. Que não exige. Então é mais barato. Mas como é que eles vão manter os seus telhados de madeira, que são tão melhores em termos de qualidade de vida, de conforto ambiental? Isso sem falar na própria preservação do patrimônio, que eles são fundamentais. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento, e aí nesse momento a gente tem que falar que tem que ter um apoio, um investimento público, um investimento das instituições também privadas para que isso aconteça. Então, o segundo ponto que eu queria dizer é esse investimento mesmo, né? Fontes de financiamento e de investimento. E o terceiro que eu acho fundamental, que é a questão da formação de mão de obra, né? Então, a gente tem que ter mão de obra qualificada, disponível, para que isso também aconteça. E aí a formação de mão de obra, vou começar, né, de nível superior, né, conservadores, restauradores, arquitetos, engenheiros, né, historiadores, toda essa gama, né, de profissões que permeia a questão da preservação do patrimônio, formação dessa mão de obra para compreender o que é esse patrimônio hoje e para saber intervir neles, né, porque não adianta só compreender de uma forma conceitual, tem que saber intervir, tem que saber o que é um pau-a-pique, como é que ele se compõe, qual o material, qual o traço, né, assim, isso que vocês estão trabalhando aí nesses projetos que, né, da terra, das tintas, tem que ter essa investigação, tem que ter esse conhecimento para chegar ali, né, na ponta e realmente fazer acontecer. Tem que ter formação dos oficiais da construção civil, para que eles cheguem lá e saibam fazer. E não cheguem para um futuro cliente e diga para ele, não, tira essa parede de pau-a-pique, põe um tijolo, porque o tijolo é mais rápido, é mais barato. Não, que tenha profissionais da construção civil, que já temos, viu? Já formamos muitos, Mariana tem formado, nós já formamos aqui pelo Núcleo de Ofícios. Então, assim, nós temos uma experiência muito grande nisso. Profissionais que estimulem os seus clientes a manterem aquela técnica, porque eles sabem fazer, né? Porque eles sabem fazer, porque eles sabem da importância também de manter aquela técnica. E junto, e também não menos fundamental, é a sensibilização da população para a importância que este detalhe, vou chamar de detalhe, mas que essa questão da materialidade também é importante. Também é importante manter as técnicas construtivas, também é importante manter isso que os nossos antepassados nos legaram, que é um conhecimento, que isso é o que a gente chama hoje de uma forma bem dual de patrimônio imaterial, quer dizer, as técnicas construtivas, elas residem na materialidade, mas dentro elas simbolizam uma imaterialidade do saber fazer, ou seja, tudo junto, né? Então, o saber, é importante que a população entenda que ao preservar a materialidade, ele está preservando o que os nossos antepassados, o que os antepassados deles nos legaram, e isso é muito bonito, concorda assim? Então, eu acho que, num pensamento aqui primeiro, eu trataria nessas três abordagens, que eu acho que isso nos levaria a um caminho, talvez, né, de garantia de qualidade de vida, de preservação de patrimônio e também de uma gestão urbana, né, que leve em conta todas essas questões.